O sistema internacional vive um momento de inflexão, em que decisões diplomáticas deixam de ser gestos protocolares e passam a operar como sinais estratégicos. Telefonemas entre chefes de Estado, comunicados cuidadosamente redigidos e recusas silenciosas. A determinados fóruns dizem mais sobre a reorganização do poder global do que discursos formais e assembleias multilaterais. É nesse contexto que os movimentos recentes da diplomacia brasileira ganham relevância, não como atos isolados, mas como parte de uma tentativa deliberada de reposicionamento em meio à disputa estrutural entre grandes potências e a crise de legitimidade das instituições internacionais. A conversa entre o presidente brasileiro e o líder chinês ocorreu em um ambiente marcado por crescente contestação ao multilateralismo tradicional. A Organização das Nações Unidas, concebida como espaço de mediação e estabilidade, após a Segunda Guerra Mundial, enfrenta pressões que vão além de suas conhecidas limitações institucionais. Questiona-se não apenas sua eficiência, mas sua própria centralidade como fórum legítimo para resolver conflitos e estabelecer normas globais. Quando Pequim enfatiza a defesa da ONU, do Sul Global e da coordenação entre países em desenvolvimento, não se trata de retórica altruísta, mas de uma leitura pragmática de que a erosão dessas estruturas tende a favorecer soluções unilaterais, lideradas por atores com maior poder material. Ao associar-se publicamente a esse discurso, o Brasil sinaliza alinhamento com uma visão específica de ordem internacional. Essa escolha não implica adesão automática aos interesses chineses em todas as frentes, mas indica convergência tática em um ponto sensível: a preservação de mecanismos multilaterais como contrapeso à ação direta de potências hegemônicas. Para um país de renda média, altamente integrado às cadeias globais de comércio e dependente de previsibilidade institucional, a fragmentação do sistema representa um risco concreto. Esse movimento ganha densidade quando analisado em conjunto com a aproximação simultânea com a Índia. Nova Delhi ocupa uma posição singular no tabuleiro global. Detém escala demográfica, capacidade tecnológica crescente e ambições estratégicas próprias, sem se subordinar integralmente a nenhum polo de poder. Ao fortalecer uma parceria estratégica com a Índia, o Brasil amplia seu leque de interlocutores no Sul Global e reduz a dependência de relações bilaterais assimétricas. A lógica subjacente é clara: quanto maior a rede de cooperação entre países emergentes, maior a capacidade coletiva de influenciar agendas globais. Essa articulação ocorre em um momento em que a rivalidade sino-americana ultrapassa o campo comercial e se estende para a tecnologia, finanças e governança internacional. O Brasil, tradicionalmente descrito como um ator que busca equilíbrio entre polos, encontra-se diante de um ambiente menos tolerante à ambiguidade. A coexistência de laços profundos com a China no comércio e com os Estados Unidos no investimento direto sempre foi vista como vantagem. Contudo, a intensificação da disputa sistêmica reduz o espaço para neutralidade plena e impõe escolhas pontuais, ainda que não definitivas. A recusa brasileira em aderir ao chamado Conselho de Paz, proposto pelos Estados Unidos, deve ser interpretada à luz dessa dinâmica. A iniciativa, apresentada como alternativa para lidar com conflitos específicos, surge fora das estruturas consagradas do sistema internacional e concentra poder decisório em um único ator. A ausência de referências claras ao marco jurídico da ONU e a possibilidade de expansão de competências para além de um conflito específico levantam questionamentos sobre sua natureza e seus objetivos reais. Para o Brasil, participar de um organismo com essas características significaria legitimar um modelo de governança internacional baseado em convites seletivos, critérios financeiros e liderança personalizada. Esse desenho contrasta com a tradição diplomática brasileira de defesa de regras universais, mesmo quando estas operam de forma imperfeita. A crítica não se dirige apenas ao país proponente, mas ao precedente que se cria ao aceitar fóruns paralelos capazes de esvaziar instituições multilaterais existentes. A pressão para que o Brasil participasse desse conselho
também revela as tensões internas ao campo do sul global. Lideranças palestinas, por exemplo, veem na presença brasileira uma oportunidade de contrabalançar posições tradicionalmente favoráveis a Israel dentro do grupo. Essa expectativa coloca o Brasil diante de um dilema clássico da política externa. A escolha entre engajamento estratégico para influenciar decisões adversas e a recusa em participar de arranjos considerados estruturalmente desequilibrados. A avaliação feita por setores do Itamaraty e por assessores centrais do governo indica que os custos institucionais superariam os eventuais ganhos políticos. Um organismo criado sem consenso amplo, com liderança concentrada e regras flexíveis, tende a operar mais como instrumento de legitimação de decisões prévias do que como espaço efetivo de negociação. Para um país que busca afirmar-se como defensor do direito internacional, essa associação poderia comprometer sua credibilidade em outros fóruns. Enquanto e sua reação de países europeus e do Canadá, a proposta reforça a percepção de que o problema não se limita a divergências ideológicas. A recusa de atores centrais do sistema internacional ocidental evidencia preocupação com a fragmentação da governança global e com a substituição gradual de mecanismos coletivos por iniciativas ad hoc. A exclusão posterior de países críticos ao formato do Conselho apenas intensifica a leitura de que se trata de uma estrutura de controle político e não de mediação imparcial. Nesse cenário, o Brasil parece apostar em uma estratégia de médio prazo, baseada na reconstrução de coalizões multilaterais fora do eixo tradicional do poder. A coordenação com China e Índia, aliada ao diálogo com outros países do sul global, sugere a tentativa de formar massa crítica suficiente para influenciar reformas futuras da ONU, em vez de aceitar soluções paralelas impostas de forma unilateral. Essa abordagem reconhece as falhas do sistema atual, mas insiste que sua reforma deve ocorrer por meio de processos coletivos e não por substituição arbitrária. Do ponto de vista econômico, essa estratégia também responde a transformações em curso nas finanças internacionais. A discussão sobre o uso de moedas locais em transações comerciais, a diversificação de reservas e a redução da dependência do dólar não são iniciativas isoladas, mas parte de um movimento mais amplo de mitigação de riscos sistêmicos. Para o Brasil ampliar parcerias com países dispostos a explorar esses caminhos, oferece margem de manobra em um ambiente financeiro cada vez mais politizado. A relação com os Estados Unidos, nesse contexto, não é rompida, mas reconfigurada. O Brasil continua dependente de investimentos norte-americanos e de acesso a mercados desenvolvidos, ao mesmo tempo em que busca preservar a autonomia decisória. A recusa ao Conselho de Paz não representa antagonismo direto, mas estabelece um limite claro quanto ao tipo de liderança internacional que o país está disposto a endossar. Trata-se de uma distinção sutil, porém relevante, entre cooperação bilateral e aceitação de um novo modelo de governança global. O desafio central dessa estratégia reside na sua sustentabilidade. Liderar ou mesmo articular um bloco informal do sul global exige consistência, capacidade de coordenação e disposição para lidar com divergências internas significativas. China e Índia, apesar de convergirem em certos pontos, mantêm rivalidades históricas e interesses conflitantes em diversas regiões. O Brasil, por sua vez, carece de poder militar e econômico comparável, baseando sua influência sobretudo em capital diplomático e legitimidade normativa. Ainda assim, o momento atual oferece oportunidades raras. A contestação à ordem estabelecida não parte apenas de países emergentes, mas também de aliados tradicionais das grandes potências. Esse ambiente de incerteza amplia o espaço para iniciativas que busquem recompor consensos mínimos em torno de regras compartilhadas. A opposition-se como defensor do multilateralismo reformado, o Brasil tenta ocupar um nicho estratégico entre a acomodação passiva e o confronto aberto. A questão que permanece é até que ponto essa postura será suficiente para garantir influência real
nas decisões globais. A capacidade de transformar discursos em resultados concretos dependerá da articulação entre política externa, estratégia econômica e estabilidade interna. Em um mundo marcado por disputas de poder cada vez mais explícitas, a defesa de princípios universais só se sustenta quando acompanhada de coalizões eficazes e interesses convergentes. O movimento brasileiro recente, portanto, não deve ser lido como alinhamento automático a um polo específico, mas como tentativa de navegar em um sistema em transição. Ao rejeitar fóruns que concentram poder e ao fortalecer laços com atores estratégicos do sul global, o país sinaliza uma aposta na reconstrução gradual do multilateralismo. Resta saber se essa aposta encontrará respaldo suficiente em um cenário internacional cada vez mais fragmentado, ou se será engolida pela lógica de blocos rígidos que se desenha no horizonte.